Vez por outra, alguém na porta da igreja passa e diz, após o término do culto, mais ou menos o seguinte: pastor, você está sabendo o que está acontecendo comigo? Hoje você falou só para mim. A mensagem foi diretamente para mim, para aquilo que eu estou passando. Também já soube de pessoas que, convidadas para virem à igreja, vêm à igreja e, terminado o culto, voltam-se para aquele que a convidou e dizem mais ou menos o seguinte: você contou para o pastor o que eu estou passando? Você falou a meu respeito para o pastor? Ele falou só para mim hoje. Era como se ele soubesse exatamente o que está se passando na minha vida. Nesse processo, há duas coisas extraordinárias, há duas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Duas coisas que você precisa saber. A primeira é a seguinte: Deus conhece a sua vida. Deus conhece completamente a sua vida. Deus conhece cada uma das suas necessidades e Deus conhece as provações pelas quais você tem passado, as provações pelas quais você passou. E a segunda é a seguinte: Deus usa o meu trabalho, ou o trabalho do pastor que esteja ocupando o púlpito, a pesquisa, a reflexão, a mensagem, Ele usa na sua soberania para responder às suas necessidades. Assim, todas as vezes que eu preparo uma mensagem, eu tenho consciência que de um modo misterioso, de um modo maravilhoso, de um modo providencial, aquele texto que haverá de ser exposto, haverá de responder a necessidades das pessoas que estarão no templo ouvindo, ou que estarão em casa ou em outro lugar acompanhando o culto e ouvindo a mensagem pela internet. É minha convicção que a cada culto Jesus se manifesta diretamente para cada pessoa. Jesus fala com cada pessoa em particular. Por isso, a cada mensagem eu oro, pedindo que Jesus se dirija, por meio da palavra e do Espírito, a cada pessoa, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que cada um precisa. Jesus está hoje, aqui, pelo Espírito e pela palavra, para falar diretamente com você. Num encontro pessoal, num encontro único, Ele deseja dirigir-se a você nesta manhã, neste dia. No texto que nós lemos, é exatamente isso que nós temos. Nós temos Jesus indo aos discípulos, aos apóstolos, mas indo por uma razão muito especial, para ter um encontro com Tomé, para revelar-se para Tomé. Tomé não estava presente por ocasião da primeira manifestação de Jesus aos apóstolos após a sua ressurreição, e 8 dias depois ele estava presente. Jesus manifestou-se para dirigir-se diretamente a Tomé. Talvez você se identifique com Tomé. Acho que todos nós, em algum momento da vida ou durante toda a vida, nos identificamos com Tomé. E a razão da identificação com Tomé é porque, assim como Tomé estava cheio de dúvidas, talvez você também esteja cheio de dúvidas. Talvez você tenha trazido para este culto muitas e muitas dúvidas. Se esse for o seu caso, deixe-me dizer, seja bem-vindo a essa igreja. Esta é uma igreja que está repleta de pessoas que têm dúvidas. E também é uma igreja que não tem medo das dúvidas. É uma igreja que acolhe muito bem aqueles que têm dúvidas. Afinal de contas, quem nunca teve dúvidas na sua vida? Quem nunca teve na sua vida um momento em que as dúvidas cresceram no seu coração, que as dúvidas tomaram um volume maior do que se esperava? Quem na vida nunca teve dúvidas a respeito das escolhas que fez na vida? Fernando Pessoa, magnífico poeta, filósofo, ele eternizou num poema a dúvida que, de algum modo, acompanha todo ser humano em algum momento da vida. Ele eternizou algumas perguntas que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. Assim escreveu Fernando Pessoa. Diz: quem escreverá a história do que poderia ter sido o irreparável do meu passado? Se a certa altura
eu tivesse me voltado para a esquerda ao invés de para a direita, se em certo momento eu tivesse dito não ao invés de sim, se em certas conversas eu tivesse dito as frases que só hoje elaboro, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Quem escreverá a história do que poderia ter sido? Quem escreverá? A dúvida é um sinal que você está vivo. A dúvida é um sinal que você está vivo. Os únicos que não têm dúvida são os mortos, ou aqueles que, mesmo estando vivos, perderam a esperança, perderam os sonhos, já não sonham mais, já não têm mais esperanças, portanto, também não têm mais dúvidas. Mas todos aqueles que estão vivos, todos aqueles que têm esperança, todos aqueles que sonham, também têm dúvidas. A dúvida é um sinal que você está vivo. Portanto, se o seu coração está batendo, se você está respirando, se você está caminhando, você tem e terá dúvidas na sua vida. A dúvida é um sinal que você está vivo. Em cada dúvida, Deus está empurrando você para que você dê um passo de fé, para que você possa avançar para a próxima etapa de crescimento. A dúvida demarca, ela é uma espécie de marcador do estágio seguinte de crescimento. A dúvida não é necessariamente algo negativo, ruim, mas a dúvida pode abrir um canal de bênçãos de Deus para a sua vida, se você for capaz de levá-la à presença de Deus. Mas voltemos a Tomé. Quem era Tomé? Que tipo de pessoa era Tomé? Nos evangelhos nós temos duas passagens nas quais nós temos uma pequena mostra, um pequeno detalhe do que seria a personalidade de Tomé, este apóstolo. As duas passagens são as seguintes. No capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus disse que ele iria visitar as irmãs Marta e Maria, e que o irmão delas, Lázaro, estava doente, e ele iria para Betânia para visitá-los, mas ainda demorou-se algum tempo onde estava. Quando ele fez essa menção, os discípulos que estavam ao redor dele disseram: nós não vamos voltar para a Judéia, Senhor. Lá já quase fomos apedrejados, se voltarmos para lá, certamente seremos apedrejados, seremos mortos. Jesus, por fim, se dirigiu aos discípulos dizendo: Lázaro morreu, e nós vamos para Betânia. Quando Jesus disse isso, Tomé voltou-se para os seus companheiros e disse-lhes, João 11,16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Vamos também nós para morrermos com ele. Na segunda passagem, que nos mostra algo sobre Tomé, nós temos Jesus fazendo o seu discurso de despedida, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando Jesus disse isso, imediatamente Tomé interveio, dizendo, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nessas duas afirmações, nesses dois retratos de Tomé, aliado a este terceiro que lemos para a nossa meditação, nós temos um perfil de Tomé. Tomé era realista. Tomé era o tipo de pessoa que preferia passar vergonha a ficar calado com a sua dúvida. Por isso ele fazia perguntas para Jesus. Ele não era capaz de dizer eu acredito apenas para fazer uma média com o grupo, apenas para estar numa situação confortável com o grupo. Por isso, para esta série que nós fazemos neste mês, Recicle Sua Fé, o episódio de Tomé tem uma verdade preciosíssima. Esse episódio que lemos no início nos mostra como é intrincada esta relação entre fé e dúvida. E como a relação entre fé e dúvida muitas vezes é mal compreendida e, sendo mal compreendida, também é mal conduzida.
Qual é a lição preciosa que nós aprendemos neste episódio? Jesus honra as dúvidas honestas. Jesus honrou a dúvida honesta de Tomé. Jesus honra aqueles que têm dúvidas honestas. Tenho para mim que a fé nunca foi uma coisa fácil na vida de Tomé. Tenho para mim que a obediência não era algo que brotava naturalmente no coração de Tomé e nas suas atitudes, como também não brota naturalmente na vida de muita gente. Tomé tinha de estar seguro, Tomé tinha de ter certeza, Tomé tinha de avaliar o custo da sua adesão, o custo do seu compromisso. Tomé jamais diria eu creio sem que de fato acreditasse. Tomé jamais diria eu entendo sem que de fato entendesse. Tomé jamais diria eu concordo sem que de fato ele concordasse, sem que de fato ele estivesse convencido por aquilo que o grupo partilhava como convicção e como fé. Por que Tomé estava ausente na primeira manifestação de Jesus após a ressurreição? Nós não sabemos. Talvez ele tenha se isolado na sua crise, talvez estivesse decepcionado, talvez estivesse lutando com as suas dúvidas, nós não sabemos. Mas depois que ouviu dos seus colegas apóstolos, vimos o Senhor, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. Ele resolveu reunir-se no primeiro dia da semana novamente com os apóstolos. Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Paz para o coração cheio de dúvidas de Tomé. Paz para o coração que queria provas. Paz para o coração que relutava em entregar-se, relutava em render-se ao Senhor Jesus. Um dos traços mais marcantes de uma pessoa é a sua voz. Fico imaginando que quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tomé não precisava de mais provas. Ele ouvira aquela voz por pelo menos 3 anos. Ele sabia que era o Senhor, mas Jesus voltou-se para ele e de modo gentil, de modo amoroso, Jesus mostrou as mãos feridas, mostrou o lado e disse: era isso que você precisava, Tomé? Eu estou aqui. Creia, acredite, continue crendo, não seja incrédulo. E do coração cheio de dúvidas, daquele coração que estava pressionado pelas dúvidas, do homem vacilante, do homem questionador, daqueles lábios que foram prontos em dizer aos seus colegas: se eu não me encontrar com ele, se não tocar nas suas feridas, eu não acreditarei. Daqueles lábios vacilantes, Jesus retirou uma das maiores, se não a maior declaração de fé contida no Evangelho de João, que é a seguinte: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Meu Salvador, meu Deus. Sabe onde as dúvidas honestas podem levá-lo? As dúvidas honestas podem levá-lo a uma confissão de fé ousada, a uma confissão de fé radical. As dúvidas honestas podem levá-lo à adoração, podem levá-lo a uma entrega sem reservas da sua vida para Deus, podem levá-lo à adoração aos pés de Jesus. Dúvidas honestas podem nos levar a um encontro pessoal com Jesus, a uma resposta para as dúvidas que nós temos. Deus, ao longo da história, tem recrutado, dentre aqueles que são os questionadores, aqueles que duvidam e até se opõem a Ele, Deus tem recrutado os seus melhores soldados, os mais convictos e os mais leais, dentre aqueles que questionam, aqueles que duvidam. Por isso, comentarista bíblico escocês Barclay, comentando esta passagem de João, assim escreveu, nós temos o texto, acompanhe a leitura. Há mais fé verdadeira no homem que insiste em certificar-se que naquele que repete mecanicamente coisas que jamais pensou e nas quais não crê. Esse é o tipo de dúvida que, no fim das contas, conduz
à certeza. Esse é o tipo de dúvida que, no fim das contas, conduz à certeza. Junte-se a Tomé, recicle a sua fé. Você tem dúvidas? Você tem dúvidas a respeito de Jesus? O Cristo vivo, o Cristo ressurreto está aqui hoje e se dirige a você dizendo: eu compreendo as suas dúvidas, eu entendo as suas dúvidas e eu estou aqui por conta das suas dúvidas a meu respeito. Você tem dúvidas a respeito da sua própria vida, de quem você é? Jesus também conhece e compreende essas dúvidas. E Ele diz: eu compreendo as suas dúvidas a respeito da vida, eu compreendo as suas dúvidas a respeito daquilo que poderia ter sido a vida, mas não foi, da vida que você gostaria de ter tido, mas não teve. Eu compreendo isso, eu compreendo as suas dúvidas a respeito das suas escolhas, das escolhas que você fez na sua vida. O Cristo vivo nos diz nesse dia: eu morri na cruz, também por aqueles que duvidam e por todos aqueles que duvidam. Eu estou aqui para que você não tenha dúvidas, que eu também amo aqueles que duvidam. Quero convidar você, nesse encerramento, para a oração da graça. Traga ao altar de Deus as suas dúvidas. Traga ao altar de Deus a vida que você gostaria de ter vivido, mas não viveu. Traga ao altar de Deus a vida que você está vivendo, com a luz e com as sombras que existem nessa vida. Traga tudo o que você é. Traga tudo o que está na sua vida. Venha num passo de fé, num passo capaz de, confiando no amor de Deus, superar esta dúvida que está no seu coração. Reverendo Eliseu fará esta oração da graça. Venha, faça uma caminhada de fé, um passo de fé e apresente diante de Deus tudo o que você é, inclusive as dúvidas que estão no seu coração neste dia.